Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da série sobre Deus e vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre a morte de cruz, o significado dela. Porque Deus, nosso papai, se submeteu a uma morte tão cruel, tão indigna, tão brutal, tão dolorosa. Por que isso aconteceu? E eu vou dizer o motivo já agora para você. O motivo pelo qual nosso pai se submeteu a essa morte difícil, essa morte muito sofrida, foi por nós, por você e por mim. Por todos aqueles que querem vida e vida em abundância. Abundância. E quando eu falo aqui vida em abundância, eu não estou me referindo a dinheiro, a, a fartura material, né? Muitas pessoas associam, né, essa frase vida em abundância com ter uma mesa farta, cheio de comidas, ter carrões, ter casonas, ter muito dinheiro no banco. Bom, muitas pessoas associam isso à prosperidade material, vamos assim dizer. Tem a tal da teologia da prosperidade, certo? Mas quando eu me refiro a vida em abundância, que a vida em abundância, na verdade, é o próprio Deus, é o nosso próprio papai. É a comunhão com o nosso próprio papai, certo? Eu já disse várias vezes para vocês que muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. E esse pouco com Deus é muito mesmo, é infinito. Né? Se vocês já assistiram aquele filme Paulo de Tarso, tem inclusive na Netflix, Paulo, Apóstolo de Cristo, é, no final do filme, dando um spoiler aqui, o Paulo conversando com o centurião romano, né, ele diz ao centurião o seguinte, é uma linda frase que ele diz, ele imagine se que você está velejando, né, que você está velejando, e você pega um pouco da água que está no mar e põe na sua mão, na palma da sua mão, você pega um pouco da água do mar e coloca na palma da sua mão. E aí você vai perceber aquela água escorrendo da sua mão e caindo de volta para o mar, né? E aí ele fala assim, nós, muitas pessoas como nós, são dessa forma, né? São as pessoas que lutam por essa resma de água que está escorrendo das mãos e indo de volta para o mar. Né? Muitas pessoas lutam e buscam, né? Se dedicam, aplicam todo o seu coração, toda a sua vida, essa água que está escorrendo pelas mãos. Mas nós cristãos, né? Nós estamos lutando e estamos em comunhão com a vasta água, infinita água que há no oceano. Lindo, lindo. É exatamente isso. É exatamente essa mensagem. E nosso papai se submeteu àquela morte por quê? Porque ele se submeteu a tantas humilhações, né? Inclusive, né, tem uma passagem da Bíblia, né? No momento que Jesus está crucificado, né, se eu não me engano, um dos ladrões que morre crucificado ao lado dele, né? Se questiona, né, se você é mesmo Deus, né? Porque você não sai daí, né? Dessa condição tão humilhante, tão difícil, essa morte que você vai ter agora. Se você fosse Deus, você não estaria se submetendo a uma morte dessa, né? E ele faz esse questionamento, não sei se é ele ou se é alguém que está como espectador, né, no processo de crucificação de Jesus, que ironiza e que satiriza ele, né, por ele estar sendo morto daquela forma. Oh, desce daí, o pai dos judeus, né, o rei do céu, sai daí, né, desce daí. Se você é Deus mesmo, você não estaria aí. Porque nós temos essa visão de Deus, né, ele vindo, né, de uma forma extraordinária e realizando, modificando tudo e colocando as coisas tudo da forma como ele quer e etc. Então, muitas pessoas têm essa ideia de Deus, né, que Deus, quando ele for vir, né, ele vai transformar tudo e tal, e vai fazer muitas coisas, né. Bom, mas a transformação que Deus quer da gente não é uma transformação física, material, mas uma transformação espiritual, íntima, dentro do nosso coração, certo? Você vê, por exemplo, que a ciência, né, hoje, ela realizou muitas transformações no mundo, muitas transformações em relação à questão material, né? Tipo, nós temos uma vida, hoje nós vivemos uma condição de vida muito melhor, por exemplo, que a dos nossos pais, que a dos nossos avós, né? Que eram condições muito mais difíceis e muito mais, tinham muitos mais obstáculos complicados de você transpor.
Hoje nós vivemos em condições muito mais. Hoje nós vivemos em condições muito mais tranquilas. Desculpa pelos barulhinhos, tá? São notificações, eu devia ter desativado as notificações. Hoje nós vivemos em condições muito mais tranquilas, mais confortáveis para o corpo. Mas o mundo é melhor? O mundo é um lugar melhor? O mundo se tornou melhor por conta dessas transformações materiais? Não, não se tornou um lugar melhor. Por exemplo, você vê mesmo em relação à internet que é uma grande transformação, uma grande criação, né? E as pessoas muitas vezes utilizam a internet da pior forma possível. Utilizam a internet para o mal, em vez de utilizá-la para o bem. Ao invés das pessoas acessarem a internet para estudarem mais sobre Deus, buscar mais sobre Deus, aprender mais sobre Deus e tentar entrar mais em sintonia e em comunhão amorosa com Deus, as pessoas ficam lá vendo fofocas, vendo brigas, tretas, confusões, né, etc. É a escolha das pessoas. Então você vê que a transformação científica que a ciência promoveu ao mundo não tornou o mundo melhor. Não mesmo. Certo? Então porque Deus. O que Deus quer da gente? Uma transformação espiritual, no íntimo, no nosso coração. Certo? Porque essa sim vai fazer a diferença no mundo. Essa sim vai fazer o mundo se tornar um lugar melhor. Né? Não apenas você mudar, né, a aparência das coisas, deixá-las mais atraentes e mais confortáveis para os olhos e para o corpo, mas por dentro, né? Eu costumo dizer, né, que imagine se que você chegar numa mesa, né, de comida assim, você vê uma fartura, muita, uma beleza assim, do alimento, até te dar água na boca assim, você vê aquela mesa linda com muitos alimentos apetitosos, etc. Você fala, nossa, deve ser muito saboroso os alimentos aqui. E na hora que você dá a primeira garfada assim, por dentro tá podre, tá. Você põe na boca aquele gosto de podre, aquele gosto de insosso. Você fala, nossa, mas é uma coisa tão bonita por fora e por dentro, né, tão horrenda, né? E o nosso mundo basicamente é isso, né? Nós temos muitas coisas lindas, né? Muito luxo, né? Muito luxo. E por dentro, podridão, podridão. Então, Deus quer essa transformação íntima dentro do nosso interior. E talvez um dos motivos de ele não ter descido dali e demonstrado que ele era Deus é justamente isso, né? Demonstrar que não é externamente, né? Você aplicando a força, aplicando, né, milagres extraordinários, exuberantes, que ele também fez muitos milagres exuberantes, fisicamente, materialmente falando, mas que, né, o que acontecia? Ele pedia para as pessoas não irem lá contar dos milagres que ele havia feito, as pessoas iam lá, contavam e as pessoas não tinham a transformação interior necessária, sabe? Muitas vezes até mesmo para receber os milagres que recebiam, né? E é exatamente isso que acontece. Então, por que nosso papai morreu daquela forma? Por que ele se submeteu àquilo? Existe um livro na Bíblia, que é o livro de Romanos, escrito por Paulo de Tarso, que é um livro extraordinário, assim, porque é um livro que sintetiza toda a lógica das Escrituras, toda a lógica das Escrituras. O livro de Romanos, ele é um livro filosófico da mais altácia. É um livro extraordinário. Para quem nunca leu o livro de Romanos, eu aconselho ler. E você vai entender toda a sintetização de todas as escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver sintetizado a ideia, a essência do que, por quê, por qual motivo o nosso papai se submeteu àquela morte. Se submeteu e o motivo. Certo? Eu não vou falar, explicar aqui, porque, veja só, é uma questão filosófica que seria necessário eu abrir uma série de vídeos e, inclusive, mostrar na Bíblia, né, pegar a Bíblia e ir pontuando para vocês, para mostrar toda a síntese, né, toda a coesão que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que vai estar ali em Romanos. Legal? Então eu não vou fazer isso agora, porque, como eu falei, exigiria uma sequência, vamos supor, de uns 10 vídeos, e eu explicando para vocês, ponto a ponto, dentro da minha perspectiva. É claro que se você pegar um outro teólogo, uma outra pessoa que estuda teologia, né, ele vai ter uma outra perspectiva, uma outra visão. E nós temos que respeitar, cada pessoa tem o seu tempo, tem que entender isso. A essência de tudo não é você ser um erudito teológico, né? Você ser aquele cara erudito em teologia. A essência é o espírito da lei, cara.
É você captar o espírito da lei e captar o espírito de Deus. Isso que é o mais importante. Né? Você pode ficar utilizando, inclusive Paulo, em Coríntios, ele diz isso muito bem. Né? Coríntios 13, não adianta nada você ter o mais alto nível de conhecimento, o mais alto nível de erudição teológica, acadêmica, se você não tiver amor, que é a essência de toda a escritura, né? Que é a base de toda a escritura. E o ato do nosso papai é um ato de puro amor. O ato de ele se submeter a uma morte de cruz é uma demonstração clara, uma demonstração contundente, certo? Uma clara demonstração de comprometimento amoroso conosco. Ele mostra que ele está comprometido amorosamente com nós, certo? Por quê? Porque assim, nosso papai é um papai que vai até o inferno para buscar o seu filho, para resgatar o seu filho, para tirar o seu filho do inferno. Ele se submete àquela morte de cruz para justamente nos resgatar. Porque não sei se vocês sabem, mas o preço do pecado é a morte. E quando a gente ouve essa frase, nós associamos a morte material, morte física, morte do corpo. Isso vai acontecer inevitavelmente, cedo ou tarde, todos os nossos corpos vão morrer fisicamente, isso vai morrer, isso vai acabar, uma hora vai terminar, certo? Mas quando ele diz que o preço do pecado é a morte, é no sentido da morte espiritual, que é a pior de todas. A morte espiritual é a pior que existe, certo? E existe eu vi uma certa vez, né, uma entrevista com um grande erudito cristão presbiteriano chamado Augusto Nicodemos, no qual ele dá o exemplo da morte espiritual. Ele falou assim: imagina que seguinte situação, faça essa imaginação você. Você vai num velório de uma pessoa conhecida, a pessoa morreu, faleceu. E aí você chega, se aproxima até o caixão, onde está o corpo da pessoa. E aí você começa a chacoalhar a pessoa, você começa a gritar, você começa a chamar a pessoa e, obviamente, não vai ter resposta nenhuma. Por quê? Porque a pessoa está morta, o corpo dela está morto. Por isso que não vai ter nenhuma reação, né? Não vai acontecer nenhum tipo de reação. E aí, ele dá o seguinte exemplo, né? Ele faz a seguinte associação com a morte espiritual. Na morte espiritual é a mesma coisa. Quando você fala de Deus para uma pessoa que está morta espiritualmente, quando você canta hinos de louvores de Deus, quando você fala sobre Deus, quando você lê passagens bíblicas a respeito de Deus, a pessoa não sente nada. Ela não sente nenhuma unção do Espírito Santo. Ela não arrepia, ela não se emociona, ela não chora, ela não demonstra nada. Ela demonstra, às vezes, até fica até irritada, fica até nervosa por você estar fazendo aquilo, certo? Por quê? Porque ela está morta espiritualmente. Então, quando Jesus ele vem e se submete a uma morte de cruz, tá? Isso significa o quê? Que a partir do momento que você começa a seguir Jesus, aquela morte espiritual sua em decorrência dos seus pecados, dos pecados que você cometeu, das agressões que você cometeu contra Deus, vai ser apagado, vai ser zerado. Jesus vai quitar aquela dívida e você vai passar a sentir a unção do Espírito Santo a partir do momento que você crê em Jesus. Essa é a salvação. A partir do momento que você crê em Jesus, você começa a sentir o êxtase do Espírito Santo, você começa a sentir a alegria, você começa a sentir a abundância de que é de viver em comunhão com o Espírito de Deus. Certo? Porque assim, se você não tivesse a morte de cruz de Jesus, você não conseguiria, por conta dos seus demasiados pecados, sentir nada, nenhum êxtase espiritual. Você poderia até tentar se aproximar de Deus, mas você não conseguiria sentir nada. Você ia tentar estudar sobre Deus, você ia pesquisar sobre Deus, mas você não ia sentir absolutamente nada. Por quê? Porque você não acredita, porque não existiria Jesus, né? Não teria existido Jesus. Né? Como não teria existido Jesus, aí você não ia sentir nada em relação, você não ia ter esse contato direto com Deus. Mas a partir do momento que Deus vem e ele se submete à morte de cruz, certo? Para quitar essa dívida, esse saldo de dívida que nós possuímos em decorrência dos nossos pecados, a partir do momento que a gente crê em Jesus, nós temos fé em Jesus, nós começamos a sentir esse êxtase. Por isso que você vê muitas pessoas, né, que em cultos religiosos, né, cristãos, as pessoas delirando, sentindo muito prazer, sentindo muita unção do Espírito Santo. Por quê? Porque ela acredita, ela tem fé em Jesus e aí aquela dívida que ela possui, aquele saldo de dívida que ela possui é eliminado através da cruz. Existiu uma situação uma vez comigo,
para vocês entenderem um pouco o que eu estou dizendo, eu estava caminhando com o Lorenzo, meu filho mais velho. Ele tinha por volta de 2 anos e meio de idade. E aí nós estávamos voltando para casa. Nós estávamos subindo a ladeirinha da rua de casa. Nós estávamos subindo. E aí eu avistei de longe que tinha um garoto, mais ou menos, um menino de 10 anos aproximadamente, segurando um pitbull pela coleira, pela corrente, né? E eu olhei assim, falei, eu achei até estranho, falei, nossa, meu, esse menino aí, se esse pitbull resolver, né, correr, atacar eu, o Lorenzo, esse moleque não vai conseguir segurar, porque o pitbull é muito forte, né? É um dos cachorros mais fortes que existem no mundo. É uma das raças mais fortes que existem no mundo, né? E aquele menino tinha 10 anos, ele ia aguentar segurar o tranco do pitbull avançando. E uma vez eu já fui atacado por um pitbull de um garoto que não conseguiu segurar o pitbull dele, né? E aí eu tava subindo e falei, vou fazer o seguinte, cara, eu vou pegar o Lourenço no colo, né? Vou pegar o Lourenço no colo, vou passar, né, pelo garoto, pelo pitbull. E se o pitbull resolver atacar eu e o Lourenço, pelo menos ele me ataca, né? Eu consigo proteger o Lourenço. E esse pitbull não vai conseguir fazer nada. Pode fazer comigo, pode me regaçar, pode me morder, pode fazer o que quiser. Mas com o Lourenço ele não vai fazer nada. Foi o pensamento que eu tive. Só que eu passei pelo garoto, pelo pitbull, não aconteceu nada. Graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Mas, logo depois que eu passei, me veio Jesus na minha cabeça. Né? Me veio a imagem de Jesus crucificado. E aí, me deu até um arrepio assim na hora. Eu falei, nossa, é verdade, né, cara? Porque é exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus nos protege dos pitbulls. Ele é mordido, ele é açoitado, ele é castigado, ele é mordido, ele é torturado por nós, para proteger a nós. Ele faz isso por amor a nós. É um compromisso de amor que Deus tem conosco. Olha que coisa linda, cara. Um pai que vai até o inferno, e não importa qual demônio, qual monstro que vai tentar nos agredir, nosso papai vai nos proteger. Nosso papai vai nos guardar. Basta o quê? Basta a gente ter confiança no nosso papai. O que falta na gente é confiança, confiar. Se você ler as escrituras, o Novo Testamento, né, se você ler e você confia em Jesus, se você confia no nosso papai, pode ter certeza que nada, absolutamente nada, vai te fazer mal. Agora, se você duvida, se você fica a duvidar, desculpe, viu, pessoal? Se você fica a duvidar, se você fica questionando, mas será que isso que está orientado na Bíblia vai dar certo? Será que se eu confiar dessa forma vai ser legal? Será que não vai acontecer nada comigo? Se você prefere acreditar mais na sua mente do que nas palavras do nosso papai para nós, que ele deixou ali escrito nas Escrituras Sagradas, se você confia mais em si mesmo, aí acabou. O que o nosso papai pode fazer? Se ele está falando, não, confie em mim, deposite todo o seu coração em mim, que você não vai sofrer. E a gente decide depositar a nossa confiança no que? No dinheiro, né? No nosso conforto material, na nossa mente, que muito traiçoeira, nossa mente é muito traiçoeira. Para quem sofre de depressão, sofreu de depressão, sabe do que eu estou falando, a mente é muito traiçoeira. Por quê? Porque é falta de confiança. Muitas vezes o nosso sofrimento vem da nossa falta de confiança em nosso papai. Tá legal? Então, e essa imagem de que Deus, nosso papai, morreu na cruz, crucificado, mas ele ressuscitou, né? Não é uma história que tem um final triste, né? Tem um final feliz porque ele ressuscitou. E ele está vivo, está vivo. E nos concedeu aí o Espírito Santo para nós termos uma relação íntima com ele. Então, pessoal, confie em Deus, confie no nosso papai Jesus. Acredite nele, confie nele. Não confie na sua mente, não confie no dinheiro, não confie nas pessoas, confie em Deus. Beleza? Um beijo no coração. Até mais, tchau, tchau.